Toda empresa visa a maximização dos seus resultados. Só que para que esses resultados realmente sejam satisfatórios, é necessário prestar atenção em um requisito: os custos de produção. Custos de produção são todos aqueles ligados ao processo produtivo da empresa. Então, desde a concepção como que surgiu isso? Oi, meu nome é João Vitor e eu vou falar um pouco dos custos totais de produção. Basicamente, o principal objetivo de uma empresa é a maximização de seus resultados em relação à sua atividade produtiva. A empresa também busca maximizar a produção para um dado custo total e minimizar os custos totais para um dado nível de produção. Isso tudo resultaria no equilíbrio da empresa. Também é importante ressaltar que na curva de custos estarão presentes os custos de oportunidades, que seriam os implícitos, e os custos contábeis, que seriam os explícitos. Explicando melhor o que seriam cada um desses custos, o de oportunidade está ligado a uma decisão de risco que a empresa pode tomar visando um maior lucro. Um exemplo de custos de oportunidade seria uma pessoa que tem R$ 10.000 e decide comprar ações de risco. O seu custo de oportunidade é abrir mão de uma renda fixa segura no longo prazo para arriscar o capital a curto prazo e tentar uma rentabilidade maior. Isso se encaixa para empresas também ao usar medidas mais ousadas. Já os custos contábeis é apurar os custos das atividades operacionais de uma empresa. Bom, continuando, chegamos em uma pequena fórmula para calcular os custos totais de produção, que seria CT igual a CVT mais CFT, sendo CT os próprios custos totais de produção, CVT os custos variáveis totais e CFT os custos fixos totais. Explicando melhor o que significa cada um deles, o CVT seria a parcela dos custos totais que dependem da produção e por isso muda de acordo com o volume dela. Representam as despesas realizadas com os fatores variáveis da produção, como por exemplo folhas de pagamento, matéria-prima, etc. Também conhecidos como custos diretos. Já os CFT correspondem à parcela de custos totais que independem da produção. São decorrentes dos fatores gastos com os custos fixos de produção, como por exemplo os aluguéis, iluminação, água, etc. Também conhecido como custos indiretos. Eu vou falar um pouco sobre custos de curto prazo. Uma empresa realiza sua produção por meio de fatores fixos e variáveis, que são o fator fixo, o tamanho ou a dimensão da firma, e o fator variável, a mão de obra. Assim, essa firma só cresce ou diminui por meio da mão de obra, uma vez que seu tamanho é constante. Como o custo fixo total não muda, o custo total de curto prazo irá variar apenas em decorrência de mudança no custo variável total. Explicando um pouco as fórmulas agora. A fórmula do custo total médio é igual o custo total dividido pelo total produzido. Ou seja, o preço por unidade é igual ao custo unitário. O custo variável médio é igual ao custo variável total dividido por total produzido. O custo fixo médio é igual ao custo fixo total dividido por total produzido. E o custo marginal é um pouco mais complexo, é a variação do custo total dividido por o acréscimo de uma unidade na produção. Então, fica delta custo total dividido por delta total produzido, mais uma unidade. Bom, falando um pouquinho sobre os custos de longo prazo, a gente vê que uma situação de longo prazo ela acontece pelas variáveis dos fatores de produção e que os custos totais relacionam-se com custos variáveis, porque no longo prazo a gente não tem custos fixos. O longo prazo ele não ocorre em um determinado período de tempo, né? Eles são dependentes de especificidades da própria empresa, como o tamanho e capacidade de produção, por exemplo. Então, como exemplo, né, se você tem um contrato de fornecedor de 2 anos, o longo prazo ele é qualquer período maior que 2 anos. Quando a gente observa esse longo prazo, né, a empresa pode abrir filiais, pode trocar a tecnologia utilizada ou até mesmo alterar seus processos de produção. Comparando um pouquinho o curto com o longo prazo, a gente vê que no curto prazo a gente pode realmente definir os custos, né? Como, por exemplo, a empresa ter que arcar com custos de matéria-prima todo mês. Já no longo prazo, a gente identifica outros tipos de custos, né? Como, por exemplo, sendo a necessidade de expandir a planta para alocar mais recursos de produção. Quando a gente observa a função da produção simplificada, né? Em que a produção é função da mão de obra utilizada e a quantidade de capital utilizado também, a gente vê que todos os fatores podem variar.
E isso dá origem ao conceito de economia de escala, né? Sendo uma quantidade produzida uma variação da quantidade dos fatores de produção utilizados. As economias de escala, elas podem ser crescentes, né? Então, a quantidade do produto é maior proporcionalmente à quantidade dos fatores utilizados. Ela pode ser constante, em que a variação do produto é proporcional à quantidade de fatores, ou ela pode ser decrescente, que a variação do produto é menos proporcional à quantidade de fatores utilizados. Bom, e para finalizar, a gente consegue ver aí o gráfico do custo médio de longo prazo. A gente vê que a curva do custo médio, ela é em formato em U, assim como a do curto prazo também, uma vez que ocorrem variações aí nos rendimentos de escala. Se você observar o ponto A, até o ponto A empresa demonstra uma redução nos custos médios. Isso gera um ganho de produtividade, apresentando uma economia de escala crescente. E após o ponto, a gente apresenta um rendimento de escala decrescente, dando indícios aí a custos crescentes. Os custos contábeis são os normalmente conhecidos na contabilidade privada, pois são os custos explícitos, ou seja, eles sempre envolvem um gasto monetário. Os custos presentes na compra ou aluguel de insumos, sendo insumos os elementos utilizados na produção, como maquinários e matéria-prima, eles são um ótimo exemplo de custo contábeis. Já o custo de oportunidade, ele é um pouco mais complexo. Ele se dá a partir do benefício que você teria com uma opção que não foi utilizada, seja por decisão ou falta de recursos. Por exemplo, o capital parado em uma empresa, o custo de oportunidade é o quanto a empresa poderia ganhar se utilizasse esse mesmo capital como investimento. A compra de um edifício comparado ao gasto em aluguel, a produção de automóveis em contrapartida à opção de revenda da matéria-prima. Ou seja, o custo de oportunidade é um custo implícito, é o benefício daquilo que se optou por abandonar, além de seu custo real. As externalidades podem ser definidas como alterações de custos e benefícios para as sociedades derivadas da produção das empresas, ou também como as alterações dos custos de custo de receitas da empresa devido a fatores externos. Então, o termo de externalidade positiva se refere quando uma unidade econômica cria benefício para outras, sem receber pagamento por isso. Por exemplo, uma empresa treina a mão de obra que após o treinamento acaba se transferindo para outra empresa. A beleza do jardim do vizinho, que vai valorizar o seu terreno, uma nova estrada, os comerciantes de um mesmo ramo que se localizam e se concentram numa mesma região, educação, e também temos a externalidade negativa, quando uma unidade econômica cria custos para outra sem pagar por isso. Por exemplo, poluição, congestionamento causado por automóveis, caminhões e ônibus, uma indústria que polui o rio e impõe custos à atividade pesqueira, a construção de uma barragem. E esses são os tipos de externalidades. Custos e despesas. A microeconomia não faz uma distinção realmente rigorosa sobre elas, mas a teoria contábil sim. A definição contábil coloca custos como os gastos para se produzir algo. Já despesas estão relacionadas ao exercício social e aos resultados do período contábil. Os custos são divididos em dois: os indiretos, que estão relacionados aos fixos, e os diretos, que estão relacionados aos variáveis. Custos diretos são salários sobre a mão de obra direta, gastos com matéria-prima e questões como manutenção, reparação e muitos outros. Já os custos indiretos são salários sobre a administração, aluguel de imóveis, depreciação e retorno quanto ao capital fixo. A teoria microeconômica tradicional tem como objetivo visar a maior maximização dos lucros, sendo de curto ou longo prazo. Para se obter o lucro total, devemos calcular a receita de vendas menos o custo total de produção. Desta maneira, conseguimos obter uma fórmula onde
A receita total de vendas menos o custo total de produção é igual ao lucro total. Quanto maior a receita total de vendas e menor o custo total de produção, maior será o lucro total. Para ocorrer a maximização dos lucros, as empresas buscam escolher o método com a maior receita total de vendas e o menor custo total de produção. Para mostrar melhor para vocês na prática, trouxe essa tabela, onde tem a produção de vendas por dia, que é o 1, o custo total, que é o 2, o preço unitário de mercado, que é o 3, receita total, que é o 4, e o lucro total, que é o 5. A produção em vendas por dia vai aumentando por dia, o custo total e o preço de mercado continuam sempre R$5. Aqui, para a gente fazer a receita total, a gente tem que pegar o 3, que é o preço unitário de mercado, vezes a produção em vendas por dia. Se a gente pegar aqui, dessa parte, o 3 aqui é 5 e o 1 aqui é 1. Se a gente fizer 1 vezes 5, dá aqui a receita total, que é 5. Já o lucro total é feito pelo 4 menos o 2. Se a gente pegar o 4 aqui, é 5 menos o 2 aqui, que é 15, que é o nosso custo total, dá menos 10. Agora o nosso custo marginal, a gente tem que pegar a variação em 2 dividido pela variação em 1. Aqui a variação é simplesmente daqui para cá. Essa foi a variação que ocorreu. A variação aqui foi de 5. E a variação em 1 aqui foi de 1. 5 dividido por 1 dá o 5 daqui. Se você pegar isso e usar em qualquer um aqui, vai dar certo. Por exemplo, aqui, ó. A variação daqui para cá foi 5. Daqui para cá foi 1. 5 dividido por 1 dá 5. Aqui é quase a mesma coisa, só que aqui ele pega da variação em 4, da variação em 1. A variação em 4, que é da receita total, porque a gente quer saber a receita marginal. E aqui a gente pegou a variação em 2, porque é o custo total, a gente quer saber o custo marginal. Se a gente pegar aqui qualquer um, por exemplo, aqui, a variação desse para esse foi 5. A variação desse para esse foi 1. 5 dividido por 1, 5. Vale ressaltar que essa tabela é supondo que tem um mercado de concorrência perfeito. E, como eu disse, onde ele terá o lucro máximo é onde o custo marginal for igual à receita marginal. A gente pode ver que se a produção for de 8 unidades, que a receita marginal ficou 5 e o custo marginal também ficou 5.